Muito bem, pessoal, nesta videoaula a gente vai começar a aprofundar os riscos ambientais. E vamos começar pelos riscos físicos. Nós vimos nas aulas anteriores, PCMSO e PPRA, e na aula Introdução aos Riscos Ambientais, vimos o quanto é importante conhecer bem os riscos ambientais. Se você conhece bem os riscos, conhece como esse agente penetra ou é absorvido no corpo do trabalhador. Se você conhece bem isso, você consegue definir melhor qual é o equipamento de proteção individual, qual é o equipamento de proteção coletiva, enfim, você consegue fazer o programa de prevenção de riscos ambientais frente àquele risco. É preciso conhecer profundamente o risco para se fazer os programas de segurança e saúde do trabalhador. Se você conhece como esse agente age, agride a saúde do trabalhador, como ele adoece o trabalhador, você vai saber como controlar a saúde desse trabalhador. Você vai saber que exames pedir, você vai saber quais as doenças você deve procurar quando aquele trabalhador está exposto a esse risco específico. Então, iniciando pelos riscos físicos, é essencial essa aula chamada Princípios das Ondas. Por que essa aula Princípios das Ondas? Nós vamos aprender os princípios, ou seja, os fundamentos das ondas. O que tem a ver onda com risco físico? Se a gente não souber os princípios das ondas, a gente não vai entender ruído, a gente não vai entender vibração e a gente não vai entender as radiações ionizantes e não ionizantes. Porque todos esses agentes são ondas. O ruído é uma onda mecânica, a vibração é uma onda mecânica e as radiações ionizantes e não ionizantes são ondas eletromagnéticas. Para vocês terem noção da importância de se conhecer os princípios das ondas, nós vamos começar mostrando alguns exemplos para vocês. Se vocês pegarem a NR15, atividades insalubres ou adicional de insalubridade, lá no anexo 1 sobre ruído, que vimos na aula passada, você vai ver que o agente ruído passa a ser agressivo à saúde do trabalhador, ou seja, passa a ser um risco, quando o trabalhador é exposto a 8 horas a 85 decibéis. O que é decibéis? Se você não entender os princípios das ondas, você não vai entender o que é decibéis. Decibéis tem a ver com a amplitude da onda. Então é essencial você conhecer os princípios das ondas. Se você pegar a NR6 EPI, e vamos pegar um exemplo aqui de um protetor da 3M. Nós pegamos esse protetor aqui e pegamos a sua ficha técnica. Aí você vai pegar a ficha técnica desse protetor para você utilizar em algum trabalhador seu. E aí a ficha técnica diz o seguinte, que esse protetor protege na frequência de 125, reduz 15 decibéis. Na frequência de 1000, reduz 29 decibéis. Na frequência de 4000, reduz 38 decibéis. Mas o que é frequência? O que é essa frequência em hertz? O que é esse decibéis? Para entender isso, não tem outro jeito. Você tem que aprender os princípios das ondas. Vejamos esses dois tipos de ruídos. Vamos escutar. Uma serra. Um trator. Se você tivesse de olho fechado, você saberia identificar que sons são esses. E será que aquele protetor
que nós vimos da 3M ali é bom para proteger o barulho da serra ou ele é bom para proteger o barulho do trator? Qual é o protetor que você vai escolher para quem trabalha com a serra ou para quem trabalha com o trator? Para isso, você tem que entender o que é frequência, que é o que diferencia o som do trator e o som da serra. Outro exemplo. Quando você vai lá na NR15, insalubridade, no anexo 7, radiações não ionizantes, que são ondas eletromagnéticas, como dissemos agora mesmo. Você vai ler lá, radiações não ionizantes, item 3. As atividades ou operações que expõem os trabalhadores à radiação da luz negra, ultravioleta, na faixa de 400 a 320 nanômetros. Como é que você vai entender isso se você não sabe o que é onda? Isso aqui, 400 a 320 nanômetros, é o comprimento da onda do ultravioleta. E para entender o que é comprimento de onda, você tem que entender os princípios das ondas. Então, o que nós fizemos nesses primeiros slides foi mostrar para vocês a importância de se entender os princípios das ondas. Senão você não vai entender ruído, senão você não vai entender vibração, senão você não vai entender radiações. Vejam mais um exemplo. Você pega um EPI, um óculos de proteção, e lá diz que ele tem proteção UVA, UVB. Qual a diferença? Ultravioleta A e ultravioleta B. Essa diferença está no princípio das ondas. Vejam como é importante vocês aprenderem quais são os princípios das ondas. Muito bem. Então, começando. As ondas estão divididas em mecânicas e eletromagnéticas. Mas todas elas têm o mesmo princípio. O que vocês aprenderem para um, serve para outro. O ruído e as vibrações são ondas mecânicas. E as radiações ionizantes e não ionizantes são ondas eletromagnéticas. Todas as ondas têm uma fase positiva e uma fase negativa. Uma fase positiva e uma fase negativa. Essa fase positiva ou negativa é em relação à linha de base. Fase positiva, fase negativa. Além disso, toda onda tem uma amplitude. A amplitude é essa distância entre a linha de base e o topo da onda. Então, essa distância representa a amplitude da onda. A amplitude da onda, seja ela onda eletromagnética ou onda mecânica, representa a potência da onda, a força. O valor da amplitude vai variar conforme o tipo de onda, se onda mecânica ou onda eletromagnética. Além disso, toda onda tem o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância que a onda percorre para fazer um ciclo completo. Uma fase positiva e uma fase negativa. Completou um ciclo. Esse aqui, positiva, negativa, é um ciclo. A distância que essa onda percorreu em um ciclo é o chamado comprimento de onda. Então, o comprimento de onda expressa a característica da onda. Onda curta, média. E o valor é métrico. 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro. Então, o comprimento de onda é um valor métrico. Frequência de onda. Frequência de onda é a quantidade de ciclos, um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos,
que essa onda é completa em 1 segundo. Por exemplo, essa onda em 1 segundo fez 3 ciclos. 1, 2, 3. Sempre um ciclo é uma fase positiva e uma fase negativa. E aí começa novo ciclo. Como essa onda em 1 segundo fez 3 ciclos completos, é uma onda de 3 Hz. Hertz significa ciclos por segundo. Então, como essa onda fez 3 ciclos em 1 segundo, ela é uma onda de 3 Hz, 3 ciclos por segundo. Para vocês diferenciarem, vejam essa onda de 3 Hz que vimos agora mesmo, e agora uma onda de 9 Hz. No mesmo 1 segundo, a onda de 9 Hz fez 1, 2, 3 e assim por diante. Ela fez 9 ciclos em 1 segundo. Portanto, é uma onda de 9 Hz. Se vocês observarem, uma onda de 3 Hz tem um comprimento de onda maior que uma onda de 9 Hz. Portanto, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, uma onda de frequência mais alta tem um comprimento de onda menor. Ficou claro? É muito importante. Essa onda de 9 Hz, digamos que o comprimento de onda dela seja de 1 centímetro. Então, essa onda de 3 Hz terá um comprimento de onda maior, de 3 centímetros. Ou seja, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Isso é muito importante. Esse conceito a gente vai usar para entender algumas coisas das radiações ionizantes e não ionizantes. Muito bem, recapitulando, toda onda então tem uma amplitude que representa a força da onda, a potência da onda, que essa amplitude, o valor dela vai variar conforme o tipo de onda. Por exemplo, pode ser watts, pode ser decibéis, como no ruído. O comprimento de onda é sempre dado em metros, ou fração de metros. E a frequência sempre é em hertz. Seja ela ruído, seja ela vibração, seja ela radiações, isso aqui não muda. Sempre é métrico, sempre é hertz. Só varia aqui. Outro princípio importante. Toda onda perde força, perde potência durante a sua propagação. Então veja o som. A amplitude está grande aqui. A amplitude não é força? À medida que ela vai caminhando, a frequência se mantém. A quantidade de ciclos por segundo. Porém, a amplitude reduziu muito. Portanto, toda onda perde força e potência durante a sua propagação. Vamos pegar aqui uma onda eletromagnética de uma torre sendo emitida. Veja a amplitude e o tamanho quando ela sai lá da torre. À medida que ela vai propagando, a força dessa onda vai se perdendo e chega aqui nesse lugar com uma amplitude bem menor. Então, chega de princípios físicos agora. Vamos para a parte prática. Primeiro, vamos entender como funciona isso no som, no ruído. Muito bem, o som, o ruído, é uma onda mecânica que caminha pelo ar a 340 metros por segundo. Vejam, aqui está o motor fazendo ruído e perto do motor a amplitude da onda, ou seja, a força, a potência da onda é grande. Quanto mais longe do motor, menor a força, menor a amplitude. Portanto, no som, a amplitude, potência,
é o volume do som. Se o som está alto ou se está baixo. E é medido em decibel. Então, amplitude para som é decibel. Então, quanto mais próximo da fonte do barulho, do ruído, maior a amplitude, mais decibel. Quanto mais longe, menos decibel. Então, perto da fonte de ruído ou da fonte sonora, você tem uma grande amplitude. O som está alto, a potência é alta. Se você está longe da fonte, você às vezes até tem dificuldade de escutar. Baixa potência, baixo decibel, baixa amplitude da onda. Quando você regula um som, vai lá no botão de volume e o volume está baixo, o que significa? Que a amplitude da onda já sai da caixa de som baixa, ou seja, já sai com um pouco decibel. A onda tem uma amplitude baixa. Aí você vai lá no amplificador e aumenta o volume, põe no volume máximo. O que mudou? A potência da onda, a amplitude dessa onda. Quanto maior a amplitude, maior a força, a potência dessa onda, que no caso do ruído é o volume e é dado em decibel. Então, decibel expressa o volume do som. É a amplitude da onda sonora. Na prática em SST, lá na NR15, no anexo 1, então nós vimos agora mesmo que para um trabalho de 8 horas, o ruído passa a ser um risco, ou seja, passa a ser agressivo à saúde do trabalhador, quando ele está em 85 decibéis ou mais. É o chamado limite de tolerância. Então agora nós sabemos o que é decibel. É o volume do som. É a potência desse som. Quanto mais potente, quanto maior a amplitude, mais agressivo. Então, digamos que nós tenhamos um motor com um ruído de 95 decibéis, ou seja, um som bem alto, um ruído bem alto. Portanto, amplitude alta. O trabalhador que está perto, ele está pegando a amplitude máxima desse som. Portanto, ele está exposto a um ruído intenso. Por exemplo, de 90 decibéis. Nós vimos que 85 começa a agredir a saúde do trabalhador. Portanto, em 90 decibéis, esse trabalhador precisa de proteção auditiva. Já um trabalhador que está longe da fonte, longe do motor, essa amplitude vai reduzindo. Nós vimos que toda onda perde potência na sua propagação. Se esse trabalhador está longe, às vezes o ruído está chegando lá com uma potência de 65 decibéis. Ou seja, a amplitude caiu. A potência do som caiu. Se está em 65 decibéis, porque esse trabalhador está longe da fonte, ele nem precisa de protetor. Porque a esse nível de volume, a esse nível de potência do som, a esse nível de decibel, não há agressão ao ouvido do trabalhador. Então, uma das maneiras muito claras de se fazer o PPRA, ou seja, fazer a redução do risco no ambiente de trabalho, é afastar a fonte do risco, ou seja, a fonte do ruído nesse caso, para longe dos trabalhadores, já que ela perde potência com a distância. Então, o som vai perdendo a potência. Quanto mais longe tiver o ruído, melhor para todos os trabalhadores. E essa é uma maneira de se fazer PPRA, afastando a fonte do ruído dos trabalhadores. A outra maneira é a utilização de equipamento de proteção individual. Quando a gente tem um ruído
com volume alto, ou seja, com a intensidade alta, com uma amplitude de onda grande, ou seja, 95 decibéis, por exemplo. Quando você usa o EPI, o que esse EPI faz? Ele nada mais faz do que reduzir a potência da onda. Vejam, a onda entrou com esse tamanho de onda, esse tamanho de amplitude, com essa potência, e entra e sai para o ouvido do trabalhador com uma amplitude bem menor. Então, ele faz uma redução do nível de ruído. Ele reduz a amplitude da onda. Então, por exemplo, entrou com 95 decibéis, reduziu 25 decibéis e está saindo para o ouvido do trabalhador em 70 decibéis. E nós vimos que o ruído passa a ser um risco, passa a agredir a saúde do trabalhador no chamado limite de tolerância, que é 85 decibéis para 8 horas. Então, esse trabalhador exposto a 70 decibéis, quando protegido pelo EPI, não está sendo agredido em sua saúde. Então, nada mais faz o protetor auditivo do que reduzir o decibéis, ou seja, reduz a amplitude. Porém, a frequência do som se mantém. Se o motor emite um ruído na frequência de 4 kHz, ele chega no ouvido do trabalhador em 4 kHz. É a frequência da onda. Ele perde a decibel. Vamos entender isso. Outra maneira de se fazer a proteção coletiva é o enclausuramento da fonte, né? Então, lá no PPI-A você pode sugerir, por exemplo, que essa máquina seja enclausurada, colocada dentro de uma cabine isolante acusticamente, que tenha um material que seja isolante acústico, de modo que ele reduza a amplitude da onda. Portanto, lá dentro da cabine, a amplitude está bem alta, 95 decibéis, e fora da cabine você tenha 60 decibéis, protegendo os trabalhadores como um todo, ou seja, protegendo coletivamente. Quando nós vimos a aula de PCMSO e PPRA, nós vimos que a prioridade sempre é trabalhar no coletivo, haja visto que EPI, proteção individual, é falha. Muitas vezes o trabalhador pode não se adaptar ao protetor, pode não usar adequadamente. Então sempre se deve procurar reduzir o risco e não proteger cada trabalhador individualmente. Então, nesse caso aqui, nós fizemos uma proteção coletiva. Isolamos acusticamente esse motor para reduzir os decibéis para todo o ambiente de trabalho, protegendo todos os trabalhadores. Programa de prevenção de riscos ambientais. Então, nós vimos lá que é a principal ação do PPRA, reduzir o risco. Bom, agora que a gente entendeu bem o que é potência, amplitude, no caso do som, a gente vai entender a diferença entre frequência. Agora mesmo citamos que a frequência se mantém no caso de um EPI e também no caso de um EPC. A potência reduz, ou seja, a amplitude reduz, porém a frequência se mantém. Significa mais ou menos o seguinte: se você tem um barulho de uma serra com o ouvido desprotegido, se eu fechar o seu olho, você identifica que é uma serra pelo tipo de barulho. É uma serra. Se você botar o protetor auditivo, ele vai reduzir o volume do som, mas vai continuar chegando um barulho que você vai conseguir identificar que é uma serra. E o que faz esse barulho ser identificado como uma serra é a frequência. Então vamos entender essa frequência. Mais uma vez, toda frequência é dada em hertz, ciclos por segundo. Nós vimos lá que
uma onda de 3 Hz tem 3 ciclos por segundo. E uma onda de 9 Hz, 9 ciclos por segundo. No caso do som, a frequência expressa o tom, se é grave, se é médio ou agudo. Lembrem, a amplitude representa o volume, se está alto ou se está baixo. Agora, a frequência representa o tom, se grave, médio ou agudo. Vamos ver isso. Quando você tem uma caixa de som, o alto-falante, ele emite o som grave. E o tweeter emite o som agudo. O som agudo é um som de comprimento de onda curto, ou seja, frequência alta. Vejam a frequência da onda do tweeter. Já o alto-falante emite um som grave, ou seja, um som de frequência baixa. Veja o tamanho do comprimento de onda. Vejam a característica do som do alto-falante, um som grave, de frequência baixa, e o som do tweeter, com uma frequência bem alta. Então, dentro daquele princípio que a gente ensinou, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Vamos entender isso melhor. Aqui nós temos um piano. E o piano, nessa região, estão as notas graves. E na extremidade de cá, as notas agudas. Vamos ver isso. Bom, podemos ver que a diferença do som destas teclas é bem diferente dessa. Enquanto aqui nós temos um som grave, de baixa frequência, nestas teclas do piano temos um som de alta frequência, um som agudo. Vamos ver mais exemplos. Quando você faz o exame de audiometria para testar o ouvido do trabalhador, alguns sons que são testados são esses 3 aqui. Na verdade, são testados 8 tipos de sons. Nós vamos só ver esses 3. Vamos ver agora um som de 250 Hz, ou seja, um som com a frequência mais baixa, um tom grave. Ele faz 250 ciclos por segundo. Vamos ver? Muito bem. Agora vamos ver um som de 2000 Hz, ou seja, um som de tom médio. Vejam, a frequência da onda são 2000 ciclos por segundo. Muito bem. E agora, por último, vamos ver um som de 8000 Hz, um som de tom agudo. Bom, fica claro agora. Dá para entender muito bem o que é frequência em termos de som. Muda a característica do som. Enquanto o decibel representa a potência do som, a frequência representa o tipo de som, grave, médio ou agudo. Vamos repetir para vocês entenderem. Som grave, som agudo. E o que diferencia é a frequência da onda, que é dada em Hertz. Agora fica fácil entender aquela ficha técnica que nós vimos do protetor auditivo da 3M lá no começo da aula. Ora, eu estou diante de um protetor que para a frequência de 4000 Hz tem uma redução de ruído de 38 decibéis, 38,6 decibéis.
Para uma frequência de 6.300, ele reduz 39,8 decibéis. Vejam que a redução de ruído nessas frequências de 4, 6 e 8 kHz, ou 8.000 Hz, sempre quando a gente fala quilo é 1000, a gente vai usar muito isso, kHz, é igual quilograma, 1 grama, 1000 gramas é 1 quilograma, 1000 metros, 1 quilômetro. Então aqui também, 1 kHz são 1000 Hz. Então 4, 6 ou 8 kHz, ele reduz em torno de 40 decibéis. Agora vamos ver para sons mais graves. Ora, para sons de 125 Hz e 250 Hz, esse protetor protege 15 decibéis, 20 decibéis. Vejam que ele não protege bem para esse tipo de som. E protege muito bem para esse tipo de som. Portanto, é um protetor que tem uma alta eficiência para sons agudos. De novo, ele vai reduzir muito esse tipo de som, mas não vai reduzir muito esse tipo de som. E é isso que vai fazer com que a gente escolha melhor o protetor auditivo. A partir dessa aula, eu gostaria que vocês não mais escolhessem o protetor apenas pela marca ou por ser o mais barato. Não, vocês vão agora procurar saber qual é a frequência predominante no ruído daquela máquina que os seus trabalhadores estão expostos e escolher, através da ficha técnica dos protetores auditivos, qual que tem a redução melhor para aquele tipo de ruído. Ora, aqui vocês estão fazendo uma proteção auditiva de excelência, entendendo as frequências, os tipos de sons e fazendo a escolha adequada do melhor protetor. Bom, é claro que a gente vai ainda detalhar muito essa questão do ruído na nossa aula de ruído e perda auditiva. São 2 aulas, o assunto é bem complexo, mas já dá para vocês terem uma boa noção da diferença entre decibel e frequência. Aqui temos uma audiometria para vocês verem. Quando vocês fazem aquele exame de testar o ouvido, nada mais faz o profissional que estiver fazendo o exame, geralmente a fonoaudióloga, ela testa a sua capacidade de ouvir o som nas várias frequências, 250, 500 Hz, 1 kHz, então é 250, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, ou 1 kHz, 2 kHz. Então, o que ela faz? Ela emite esse som grave de 250 Hz. Ela emite com um volume, por exemplo, de 50. Você escutou, você aperta aquele pininho lá, comunicando que você escutou. Aí ela vai reduzindo a potência, a amplitude da onda, ela vai diminuindo o volume. E ela vai marcar onde você escutou a última vez. Então, por exemplo, esse trabalhador escutou a última vez com 5 decibéis apenas. E esse tipo de som, mais uma vez, esse tipo de som, esse trabalhador escuta num volume bem baixinho. 5 decibéis ele escutou. Mas esse som aqui, ó, por exemplo, de 3 kHz, ele só escutou com 10 decibéis de volume, ou seja, com um volume mais alto, para ele escutar esse tipo de som. E assim vai construindo o gráfico da audiometria. É interessante a gente conhecer que a capacidade auditiva humana, ela tem um espectro auditivo. O ser humano consegue escutar sons de 20 Hz a 20 kHz, ou seja, sons de frequência de 20 Hz, 20 ciclos por segundo, até 20.000 ciclos por segundo, 20 kHz. Então essa é a capacidade auditiva humana, de 20 a 20.000. Alguns animais conseguem escutar infrassom. O que é o infrassom? Chama-se de infrassom o som que tem uma frequência
abaixo, infra é abaixo, da capacidade humana. Então, infrassom é um som que tem frequência abaixo da capacidade auditiva humana. E ultrassom é um som que tem uma frequência acima de 20 kHz, ou seja, acima da capacidade auditiva humana. E aí, o exemplo do infrassom, a topeira, o elefante, conseguem detectar infrassons abaixo da frequência que o ser humano consegue detectar. Isso, por exemplo, salvou os elefantes daquele tsunami que houve lá na Ásia. Eles perceberam o maremoto chegando antes dos outros seres e saíram correndo no sentido interior do país. Foi citado isso várias vezes. Ultrassom, o ser humano não consegue escutar. Não está dentro do espectro auditivo humano. Mas, por exemplo, o gato e o cachorro escutam. E aí vocês já viram, por exemplo, o apito de cachorro. Que o treinador apita e o ser humano não escuta nada, mas o cachorro fica agitado. Por quê? Porque o cachorro consegue escutar esse apito, que é um ultrassom, mas o ser humano não consegue. E assim por diante. Aí nós temos exemplos de ultrassom, por exemplo, usado na fisioterapia. É um tipo de som de frequência alta que consegue aquecer os tecidos, conforme a potência dele. Se a amplitude for grande, ou seja, a potência for grande, e nessa frequência alta, ele aquece os tecidos e pode ajudar a desinflamar. O golfinho, morcego, consegue escutar sons de até 160 mil Hz, ou seja, 160 kHz. Nós não vamos detectar isso, o ser humano é só até 20 mil Hz. E aí, também tem o aparelho de ultrassom. Quem já fez um exame de ultrassom, teve grávida aí, ou fez um exame do seu rim, do seu fígado, viu que o aparelho não faz barulho nenhum. Porque o som que ele emite, o ser humano não escuta. É um som de frequência muito alta. Para vocês terem ideia, é som na frequência geralmente em torno de 3 GHz. É uma frequência bem alta do som. Isso não tem a ver com o volume, com a intensidade, tem a ver com a frequência. É muito importante que a gente diferencie potência da frequência. Potência é a força da onda. Frequência é a quantidade de ciclos por segundo. Então aqui mais uma vez os sons humanos, o ser humano consegue escutar sons desse tipo aqui. Esse é 8.000 Hz. Nós escutamos até 20.000 Hz. Muito bem. Se vocês entenderam esses princípios, servem para todas as ondas. Todas elas têm amplitude, todas elas têm comprimento e frequência. E isso é muito importante para que a gente entenda os outros riscos físicos. A vibração, as radiações ionizantes e não ionizantes. As vibrações, então, são ondas mecânicas também. Nós vimos que o ruído e as vibrações são ondas mecânicas, enquanto as radiações ionizantes e não ionizantes são ondas eletromagnéticas. Muito bem. Então vamos entender isso melhor. Vamos começar a entender um pouco da vibração. A vibração, ela segue os mesmos princípios. E ruído e vibração têm uma grande semelhança. Vamos ver por essa demonstração desse vídeo como o ruído está próximo da vibração. Vejam que o que faz ocorrer o som da corda do violão é a vibração dessas cordas. E se vocês observarem, as cordas mais finas
vibram numa velocidade maior, pois tem frequência maior, som mais agudo. E as cordas mais grossas vibram numa velocidade menor, som mais grave. Olha a vibração mais rápida do que essa. Olha a vibração dessa, olha a vibração dessa. Vibra mais rápido, som mais agudo. Então a vibração tem tudo a ver, uma proximidade muito grande com o ruído. Olha a vibração dessa e dessa. Muito bem. As vibrações, elas trabalham numa frequência de até 1250 Hz. Varia de 0,5 Hz, se a gente lembrar que o infrassom, o som que a gente não escuta, está abaixo de 20 Hz, então a vibração ela vai do infrassom até a frequência de 1250 Hz. Essas são as vibrações ocupacionais e que podem agredir a saúde do trabalhador. Nós teremos uma aula só sobre vibrações e vocês vão entender por que essas vibrações são deletérias à saúde do trabalhador. Então aqui nós temos exemplos de vibração, operando uma empilhadeira num piso muito irregular. Vejam como o piso não está liso. Isso faz vibrar a empilhadeira, né? Então essa é a chamada vibração de corpo inteiro. Todo o corpo vibra com a máquina. E as vibrações então estão divididas em corpo inteiro e localizada. As localizadas ocorrem quando operam-se máquinas manuais. Então aqui, por exemplo, veja o braço do trabalhador vibrando com esse martelete. Então, as vibrações são divididas em vibração de corpo inteiro e localizada. Teremos uma aula só de vibração para entender e detalhar bem melhor esse assunto. Você pode, então, usar equipamento de proteção na vibração. Por exemplo, essa luva antivibratória. O que ela vai tentar fazer? Reduzir a amplitude, igual ao ruído. Quando você usa protetor auditivo, você reduz o decibel. No caso da onda, você também vai reduzir a potência da onda, a amplitude da onda, para que ela chegue à mão do trabalhador numa potência menor, numa amplitude oscilatória menor. E isso evita, pelo menos em parte, o adoecimento do trabalhador. É claro que é bem mais complexo que isso, nós veremos na aula específica. Aqui, no caso de uma proteção coletiva, um banco com amortecedor, ou seja, todo trabalhador que sentar nesse banco então estará protegido. É uma proteção coletiva colocada num trator. Esse amortecimento da vibração vai fazer com que essa vibração de corpo inteiro chegue com uma intensidade menor no trabalhador, evitando que esse trabalhador adoeça. Radiações, que são ondas eletromagnéticas. Os princípios são os mesmos. Temos amplitude, temos frequências. O que diferencia é que são eletromagnéticas. E a potência é dada em watts ou em alguma outra unidade de potência. E as frequências são bem mais altas. Vamos ver. Então, aquele mesmo princípio da perda de potência durante a propagação. Estamos aqui diante de uma torre de celular. Lá perto da torre, a potência da onda, a amplitude da onda eletromagnética é grande. Então, a torre de celular tem um sinal bom para o celular perto da torre. Todo mundo já viveu essa situação. À medida que você vai afastando, o seu celular começa a não pegar. Por quê? Porque a potência do sinal está chegando fraco no seu celular. Ele vai perdendo potência. Nós estamos aqui falando de celular, mas acontece, por exemplo, com onda de televisão, com onda de rádio,
Quanto mais distante da torre, pior o sinal. E todas essas ondas de rádio, televisão, celular, são ondas eletromagnéticas, são radiações. No caso, radiações não ionizantes. E nós vamos ver isso na aula específica. Também teremos uma aula de radiação não ionizante e uma aula de radiação ionizante. É um assunto também complexo que merece uma aula para cada um. E aí, longe então, a amplitude baixa, baixa potência, sinal ruim, que também sofre interferências. Então, próximo da torre, sinal bom. Longe da torre, a potência da onda vai sofrendo interferência, diminuindo a potência e funcionando quase que como se fosse um isolante. E aí diminui a potência e chega com sinal ruim. Quanto mais próximo o trabalhador tiver da emissão da radiação, maior a potência dessa radiação, maior a amplitude da onda, igual ao ruído nós vimos. Mais próximo da caixa de som, maior a potência do som. Aqui também, quanto mais próximo da fonte emissora da radiação, maior a potência, mais deletério, ou seja, mais prejudicial ao trabalhador. Então, uma radiação intensa. Como ela vai perdendo potência na propagação, se você está distante da fonte emissora de radiação, você tem baixa radiação e é menos problemático para a saúde do trabalhador. Muito bem. Para mostrar para vocês o que representa a frequência nas radiações, ou seja, nas ondas eletromagnéticas, a gente vai pegar a NR15, adicional de insalubridade ou atividades insalubres, e lá no seu anexo 7º, radiações não ionizantes, vamos ver aqui, item 1. Para o efeito desta norma, são radiações não ionizantes as microondas, ultravioletas e laser. O que diferencia essas radiações é a frequência de cada onda. Portanto, a frequência da onda eletromagnética, da radiação, define o tipo de radiação. Por exemplo, microondas, ondas de rádio, TV, celular, laser, ultravioletas A, B, C. Cada onda eletromagnética dessa tem uma frequência, e isso que faz ela tornar uma ultravioleta, ou faz ela tornar uma onda de celular, ou uma onda de TV. E define também se essa radiação é ou não ionizante. Para uma radiação ser ionizante, ela tem que ter uma frequência de onda muito alta. O número de hertz dessa onda é bastante alto. Isso a gente vai ver nas aulas de radiações. Aqui também no item 3, vocês vão ver as atividades ou operações que expõem os trabalhadores às radiações da luz negra, na faixa de 400 a 320 nanômetros, não são consideradas insalubres. O que é o 320 e 400 nanômetros? Nós vimos que é o comprimento de onda. Portanto, está intimamente relacionado à frequência. Nós vimos que frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, essa ultravioleta aqui, que é a luz negra, é a ultravioleta A. Ela tem um comprimento de onda maior, uma frequência menor e, portanto, ela é menos agressiva à saúde do trabalhador. Nós vamos ver muito bem isso nas aulas de radiações. Então, aqui para citar um exemplo de ondas eletromagnéticas e frequência, se vocês ouvirem um rádio AM, aqui na minha cidade, Uberlândia, estou pegando o exemplo aqui de uma rádio AM de Uberlândia. Aqui nós temos uma rádio 1020 kHz. Todo mundo aí na sua cidade deve ter uma rádio AM. E aí vocês vão ver o locutor falar: Rádio X, 1020 kHz. O que nós vimos que é isso aqui? Frequência de onda. 1020, ou seja, uma frequência na faixa de 1 milhão de hertz. Então, 1 milhão de ciclos por segundo. Essa é a onda da rádio AM.
Se vocês pegarem uma rádio FM da sua cidade, vocês vão ver o locutor falar: rádio Y 95.1 MHz. Ora, nós já estamos aqui na faixa de 95 milhões de hertz. O que diferenciou então a radiação da onda da rádio AM da radiação da onda da rádio FM? A frequência. A frequência da onda FM é uma frequência mais alta. Então, isso diferencia uma onda AM de uma FM e também diferencia a sua ação na saúde do trabalhador. A frequência importa na sua ação na saúde do trabalhador. A intensidade da radiação, ou seja, a gravidade, a severidade da exposição do trabalhador à radiação, dependerá então da potência da onda e do tipo de onda. Se a onda é do tipo AM, FM, rádio, micro-ondas, radar, enfim. Nós vamos ver na aula de radiação que são vários tipos de ondas eletromagnéticas ionizantes e não ionizantes. Muito bem. E a potência, ela está maior perto da fonte. Então é mais perigoso para o trabalhador que está próximo da fonte emissora da radiação. Tal qual o ruído, nós vimos que a onda perde potência conforme a distância, conforme propaga. Então esse trabalhador está pegando uma potência da radiação muito maior do que alguém que está lá embaixo, no chão, perto da torre. Próxima aula, nós vamos aprofundar exatamente nessas ondas eletromagnéticas, nas radiações. Nós vamos detalhar as duas radiações. Primeiro as não ionizantes e depois as ionizantes. Dentro daquele princípio que a gente precisa conhecer bem o risco, saber como ele agride o trabalhador, para saber fazer o PPRA, o PCMSO, enfim, fazer a segurança e a saúde desse trabalhador.